Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 145, com o tema Obreiros. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos à leitura. Obreiros. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, na segunda carta para Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Jesus e a seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial. Enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas. Diante do Senhor, há a busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição, com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui, abrem-se covas na terra produtiva. Ali, manuseiam-se livros para o sulco da inteligência. Mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No senso das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo, em todos os setores da ação dignificante. E o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Emmanuel. Nas minhas falas, especialmente para nossos queridos ouvintes que nos acompanham, nas diferentes ações que nós somos brindados pela equipe da Divulgar.net, com a confiança de nos convidar para participar, vocês já devem ter percebido que a minha temática está muito voltada à questão de nós trabalharmos. Essa proposta objetiva de ação no Evangelho do Cristo Jesus é algo que me parece absolutamente fundamental em todas as etapas vinculadas ao nosso desenvolvimento espiritual. Creio, inclusive, que esse seja o passo primeiro a ser realizado uma vez que aceitarmos ser trabalhadores do Cristo Jesus. Esse aceite, que a doutrina dos Espíritos chama de reforma íntima, mas que nós podemos utilizar os mais diferentes termos, como iluminação espiritual, despertamento espiritual, busca do sentido da vida. Esses processos todos passam por nós acordarmos ou despertarmos do processo de ilusão dentro do qual estamos imbuídos há tantas encarnações. As questões menores do tipo valores e precificação de vida terrena, as questões que não são vinculadas diretamente ao entendimento de que a vida continua, de que nós estamos em apenas um capítulo e mais um capítulo deste processo, essas questões, uma vez colocadas em seu devido lugar, não desvalorizadas, mas colocadas em seu devido lugar, elas abrem a oportunidade para que nós possamos nos voltar para aquilo que é eterno, para aquilo que é, de alguma forma, a base de todo o processo de nossa evolução. Aquilo que o tempo não consegue desgastar, que é a questão da nossa vinculação com o todo. Existe uma passagem do próprio Paulo, em Gálatas, já se despedindo de seus queridos irmãos, ele já percebia
que o seu processo de desencarne naquele momento se aproximava. E ele então faz um testemunho, entre vários testemunhos, um deles é Gálatas capítulo 2, versículo 20, é algo profundamente tocante para mim. Primeiro, pela questão de ordem física, extremamente intensa, o processo de unicidade que ele traz nessa passagem. E segundo, por um testemunho de um enorme, gigante, eu gosto muito de chamá-lo de gigante de Tarso, de um gigante trabalhador na divulgação do Evangelho do Cristo Jesus. Pessoalmente, creio que de todos os apóstolos, aquele que teve maior parcela de responsabilidade na divulgação do Evangelho do Cristo Jesus, fora do ambiente dos judeus, disparadamente, mas assim, disparadamente mesmo, foi Paulo. Creio, inclusive, que a maior parte de nós, hoje, tem a oportunidade de revivenciar o Evangelho, ou mesmo de conhecer o Evangelho, por causa da ação desse homem extraordinário. E em Paulo na sua carta para Gálatas, sua epístola para Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala mais ou menos assim: e já não mais vivo eu em mim, mas é o próprio Cristo quem vive em mim. Óbvio que ele não está dizendo que Jesus reencarnou nele na mesma encarnação dele de Paulo. Ele está falando que é a mensagem evangélica. O Cristo, ou Christos, é a mensagem evangélica que está vivenciando nele, que está vivendo dentro dele e que está se manifestando dentro dele. E, obviamente, aí é um ponto que para nós é fundamental. É absolutamente necessário para aqueles que, de alguma forma, já tiveram o primeiro contato com o Evangelho do Cristo Jesus, e todos nós aqui já tivemos encarnados e desencarnados nesse momento da trajetória planetária. A gente precisa migrar das questões vinculadas à filosofia puramente teórica, de apenas conhecermos, ou de, eventualmente, nós estarmos aqui comentando ou falando a respeito. Isso é fundamental, isso é importante, mas já existe a necessidade do que mais do que a fala, do que mais do que o estudo, a prática. Porque só se pode praticar uma vez tendo estudado. É absolutamente implícito o processo do estudo e da preparação do trabalhador do Cristo para a ação passar pelo conhecimento do Evangelho do Cristo Jesus. Sem o conhecimento do Evangelho do Cristo Jesus, de alguma forma, nós ficamos menos orientados ou menos instruídos em relação a como agir e em que momento agir. Falo em respeito a agir dentro do Evangelho do Cristo Jesus. Todo o processo que nos é trazido no Evangelho, especialmente naquilo que se chama de Corpus Paulino, que são as epístolas de Paulo, são incentivos à ação. A oração, meus irmãos, é fundamental. A meditação que atinge áreas cerebrais semelhantes à oração também. Mas a língua portuguesa, tanto uma quanto outra, terminam em ação. Portanto, é imperativo que nós estejamos a serviço do Cristo Jesus. E mais do que entendermos este evangelho e transmitirmos através de belas falas, através de belas palestras, através de belos estudos, que são pedra de toque, que são fundamentais, que são indispensáveis o tempo inteiro para o trabalhador da causa do Cristo, em especial para nós espíritas. Nós precisamos estudar eternamente. Isso é fundamental. Mas o objetivo específico do estudo é nos capacitar para agir. De tempos em tempos me questionam qual o melhor momento para nós agirmos como divulgadores do Evangelho do Cristo Jesus. A resposta é muito simples. A todo instante. E eu gosto muitíssimo do trabalhador do Cristo Jesus, do trabalhador da causa evangélica,
quando ele não necessita da verbalização para divulgar o Evangelho do Cristo Jesus. Creio que seja, neste momento de aceleração do processo de transição planetária, mais um alento, mais um apoio, mais um auxílio, mais um lenitivo que aqueles que já se dispuseram a serem trabalhadores do Cristo podem realizar para auxiliar os demais irmãos ainda retardatários em seus processos evolutivos. E a evangelização não verbal é uma evangelização que ela pode ser realizada a todo instante. Em primeiro momento, obviamente, é necessário que em todo o processo de compreensão da evangelização, a gente eduque os nossos sentimentos. A educação dos nossos sentimentos, a partir do Evangelho do Cristo Jesus, é o verdadeiro manual da vida. E uma vez educados os nossos sentimentos, nós podemos, através de nossas ações, de nossos pensamentos, evangelizar a tudo e a todos, começando por nós e com aqueles que nos acompanham. Considero uma das obras de maior misericórdia e comprometimento com a causa, podermos realizar esse processo dentro de nós mesmos para, dessa forma, incentivar, estimular os nossos irmãos em Cristo, que lamentavelmente acabaram por receber uma terminologia bastante desonesta e desagradável de obsessores, mas que são nossos personal trainers e, acima de tudo, nossos irmãos em Cristo, para que eles também possam escolher novos caminhos de evolução. E por que falo isso? Meus irmãos, se de alguma forma somos obsidiados, é porque desde a encarnação com a que tivemos problemas de relacionamento com esse irmão, lamentavelmente chamado por essa terminologia que, insisto, não gosto, de obsessor, desde aquele momento até agora, nós estamos vibrando na mesma frequência. Ele pode ter até a justificativa dele, afinal de contas está desencarnado e eventualmente dentro de um processo de enorme confusão mental. Mas nós já desencarnamos também, assim como ele. Já passamos pelas escolas reeducativas no plano espiritual e já estamos capacitados para realizar novas escolhas. De formas que a responsabilidade maior neste processo de reconciliação é do encarnado com absoluta convicção. E uma vez nós optando por essa nova escolha e agindo de forma consciencial, com a vontade educada, isso me parece ser um dos maiores estímulos para que aquele irmão não apenas deixe de se sintonizar conosco, como possa compreender que se para nós, que somos mais responsáveis por esse processo, foi possível uma nova escolha, para ele também será. Então eu penso que é um ato de profunda misericórdia para com nossos obsessores. Meus irmãos, é sempre um grande prazer estar com vocês e parece que o tempo passa mais rápido do que a gente gostaria. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Muito obrigado.